Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Aqui, ó, o caput do artigo ele já deixa muito claro. Primeiro, que é uma competência legislativa. E, da mesma forma, que é uma competência privativa da União. Opa, se é uma competência privativa, a União, como veremos lá nos parágrafos, poderá delegar. E essa delegação é através de lei complementar. Exclusivamente, ninguém mais pode fazer. E privativamente, primeiro a União faz, mas em segundo lugar pode ser, no caso, delegado por lei complementar, como a gente vai ver lá no final. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Aqui o bizu é capacete PM. Se você escrever a palavra, ó, capacete PM, eu vou ler aqui e você vai vendo aí, ó, Maria. C, civil, A, aeronáutico, P, penal, o outro A, agrário. Então, eu já vi dois A, aeronáutico e agrário. C, eu já tinha falado um civil, o outro comercial. E, eleitoral. T, trabalho. O outro é espacial. P, eu já tinha falado um P penal, o outro P processual. E, por fim, M marítimo. Então, com esse bizu, nós matamos os 2, 4, 6, 8, 10 ramos do direito, cuja competência privativa para legislar é da União. E aí você me pergunta, aí os outros, Maria, por exceção, quando nós chegarmos lá, que é na competência concorrente para legislar, por exemplo, orçamento, por exemplo, penitenciário. É só a gente pensar, cada estado, cada município não tem seu orçamento próprio, então isso vai facilitar. O 21 e o 22 estão interligados, então, se compete exclusivamente à União cuidar, também compete à União privativamente, aí muda, né, de exclusiva para privativo, legislar. O 23 vai falar que compete, é uma competência comum para cuidar. Então, se a competência é comum para cuidar, o 24 traz uma competência concorrente para legislar. 2, desapropriação. 3, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5, serviço postal. 6, serviço monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8, comércio exterior e interestadual. 9, diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11, trânsito e transporte. 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. 14, populações indígenas. 15, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16, organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício de profissões. 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Aqui, Maria, uma atenção. A organização judiciária vai ser do Ministério Público, do Distrito Federal e dos Territórios. Agora, a Defensoria Pública, só dos territórios. Por quê? O Distrito Federal possui sua Defensoria Pública própria, ok? Porque o Distrito Federal, como a gente já falou, é um ente de competência híbrida, é um ente híbrido que possui competências de município e de Estado. E aí, como Estado, ele possui a sua Defensoria Pública própria. 18. Sistema estatístico
sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20, sistema de consórcios e sorteios. 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Por que eu quis aqui, Maria, enfatizar normas gerais de organização? Porque a gente sabe que cada estado possui, né, o seu corpo de polícia militar, de seu bombeiro militar, e se cada estado possui o seu corpo, ele traz, obviamente, a legislação pertinente. Mas essa legislação, em face do princípio da simetria, tem que estar em concetâneo com as normas gerais emitidas pela União. 22. Competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais. 23. Seguridade social. Muita atenção. A competência privativa da União é para a Seguridade Social. A gente sabe que a Seguridade Social, ela divide-se em 3. Previdência Social, Assistência Social e Saúde. E cada um desses 3, os estados e municípios também detêm suas competências para legislar. Portanto, a privativa delegável da União é só no que tange à Seguridade Social. 24. Diretrizes e bases da educação nacional. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Propaganda comercial. Olha agora o parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias neste artigo. Veja que a delegabilidade fica adstrita aos estados. E aí vem aquela velha questão. E os municípios não podem legislar no que toca a essas matérias? Pode, apenas quando houver interesse local. Legislar, diretrizes gerais, normas gerais, né? Então, tudo que for assim mais genérico. E que seja possível, por exemplo, os estados atuarem, legislarem conforme a sua necessidade regional e os municípios podem, se tiver uma necessidade local. Então, sempre que trouxer regra geral, diretrizes, normas gerais, União. Riquezas geológicas, né, questões do planeta, então, energia nuclear, petróleo, minérios, né? Indígenas, que são questões sensíveis, né? Guerras, o cuidado dos indígenas, as riquezas do solo, do subsolo, questões sensíveis a gente coloca também União. Questões que vão além da fronteira, que envolvem outros países, né? E questões também que não cabe ter uma legislação para cada estado, porque a nossa federação não funciona assim, né? Que é lá o capacete de PM. Então, civil, agrário, trabalhista, imagina se cada estado tivesse uma legislação. 15º que fala: os municípios não têm competência legislativa para estabelecer em lei municipal hipóteses de desapropriação relativa aos imóveis localizados nos limites do município. Correto, conforme 22, inciso 2, quem cuida de desapropriação é a União. Desapropriação, em geral, é a competência legislativa privativa da União.
Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Lei do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante a Covid, viola a competência da União para legislar sobre direito civil, artigo 22, inciso 1, por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores, 24, inciso 5. Efeitos jurídicos da pandemia sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes das relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010 de 2020, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid, reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. Os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União prevista no artigo 22, incisos 1 e 7 da Constituição, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Essa é a ADI 6495, julgada em dezembro de 2020. ADI 3671, julgada em março de 2020. Obrigatoriedade de equipar os ônibus utilizados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e direito do trabalho. ADI 5838, julgado em novembro de 2019. Obrigatoriedade de doação de alimentos com prazo de validade próximo ao fim. Norma que determina a destinação de bens particulares, dispõe sobre direitos de propriedade e tem natureza de direito civil, não podendo ser validamente emitida por ente federado. A lei era do Distrito Federal. A legislação estadual impugnada com escopo de coibir atividades de delivery de gasolina e etanol exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. ADI 6580, julgada em maio de 2021. ADI 6089, março de 2021. A lei do Estado do Ceará, ao vedar as operadoras de telefonia móvel que proceda, entre outras providências, ao bloqueio de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada, violou o artigo 22, inciso 4 da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações. ADI 5025, julgado em março de 2021, o artigo 22, inciso 4 da Constituição, que fixa a competência privativa da União para dispor sobre águas, deve ser interpretado à luz do artigo 21, inciso 19, que reserva ao campo de atribuições do ente federal a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a definição dos critérios de outorga dos direitos de uso desses recursos. ADI 5724, julgado em novembro de 2020, informativo 1000. A lei estadual não adentrou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicação. Ao obrigar que fornecedores de serviços de telefonia fixa e móvel demonstrem para os consumidores a verdadeira correspondência entre os serviços utilizados e respectivos valores cobrados, a norma não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações. Isso porque o fato de disponibilizar o extrato da conta de plano pré-pago detalhado na internet não diz respeito à matéria específica de contratos de telecomunicações, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicações definida pelo artigo 4º da Lei 411762 e nem pelo artigo 60 da 9472 de 97. O plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido ajuizada em face da Lei do Estado do Piauí. É inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de produtos desenvolvidos a partir de teste em animais, bem como a que determina conste no rótulo informação acerca da não realização de testes em animais. ADI 5995, julgado em maio de 2021, informativo 1019.
Os atos normativos questionados, ao autorizarem a circulação dos veículos automotores nas vias públicas sem que tenha sido providenciado o regular pagamento do IPVA, disciplinando diferentemente do Código de Trânsito Brasileiro sobre os requisitos de licenciamento, vistoria anual e emissão de certificado de registro de veículo automotor, antes de tratarem de matéria tributária, disciplinam típica matéria de trânsito e transporte, cuja competência privativa da União, conforme artigo 22, inciso 11 da Constituição. ADI 5796, julgado em abril de 2021. ADI 4551, julgado em agosto de 2020. Programa de inspeção e manutenção veicular da frota do Estado quanto à emissão de poluentes e ruídos. Alegada inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Potiguar, determinantes de pagamento de tarifa sobre inspeção veicular, concessão de serviço público, norma indissociável da previsão legal de cobrança de tarifa. Inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Súmula vinculante 2, é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcio e sorteios, inclusive bingos e loterias. Dezembro de 2020, ADPF 492. Competência legislativa da União e competência material dos estados, distinção. Exploração por outros entes federados, possibilidade. Estatuto do Desarmamento é norma federal e de forma nítida afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos estados e municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo a dos agentes do sistema socioeducativo. ADI 5359, julgado em março de 2021. A competência atribuída ao Conselho Diretor da Anatel para editar normas próprias de licitação e contratação deve observar o arcabouço normativo atinente a licitações e contratos. Diante da especificidade dos serviços de telecomunicações, é válida a criação de novas modalidades licitatórias por lei da mesma hierarquia da Lei Geral de Licitações. Contudo, sua disciplina deve ser feita por meio de lei e não de atos infralegais, em obediência aos artigos 21.11 e 22.27 da Constituição, ADI 1668 de 2021. O artigo 107 da Lei do Código de Trânsito Brasileiro confere a possibilidade de o poder competente regular as condições técnicas e de segurança de acordo com as peculiaridades relativas a cada ente. Não se trata de autorização para legislar nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição, que permanece incólume, mas de possibilidade de regulamentação por meio do estabelecimento de normas técnicas de higiene, conforto e segurança a serem atendidas para exploração da atividade de transporte individual ou coletivo de passageiros por veículos de aluguel. Desnecessária a utilização da via da lei complementar, uma vez que não se está a falar de competência legislativa sobre trânsito e transporte a ser exercida pelo Estado-membro. Agosto de 2020, ADI 4212.